Olá! Prosseguindo no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, Buscai e achareis, há o tema Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Allan Kardec coloca uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E a aquele que bata à porta, abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhe os pedirem? Aí está. Eu quero iniciar a análise de Allan Kardec. Eu vou destacar apenas algumas frases, mas eu quero dar início a uma frase que ele conclui, a fase final da análise de Kardec, que é: o que pedir? Como pedir? Esta aqui é a questão. Pedi e se vos dará. O que pedir? Como pedir? E é essa que eu quero já dar início à nossa análise a partir deste trecho de Allan Kardec. Ele diz assim: do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Quem tem que caminhar somos nós. Pedi a luz que clareie o caminho. Pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis. Não é pedir para retirar o mal, forças para resistir. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. E como o anjo de Tobias vos guiarão. Guia, mas quem tem que ir somos nós. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Conselhos. Eles dão conselhos, mas quem tem que fazer somos nós. Batei à nossa porta e ela se vos abrirá. Mas, agora como pedir, né? Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Então, o que pedir? Como pedir? Esta questão nos coloca em ligação direta com Deus. E os espíritos encarregados, superiores, encarregados de executar-lhe a vontade, virão em nosso auxílio. Né? E o que Allan Kardec destaca, o que nós devemos pedir, mostra que nós é que temos que resolver todas as questões. Em contato com Deus, com o espírito de humildade. Fervor é uma questão de energia. Quanto mais energia e concentração neste pedido, nesse buscar, neste bater, mais rápido e mais completamente receberemos o que estamos pedindo, buscando e batendo. Energia que se obtém através de fé, confiança e fervor. Qual o tamanho da nossa fé? Qual o tamanho da nossa confiança?
qual o tamanho do nosso fervor. Desobstruindo o íntimo nesta situação, que ele diz ali, com humildade e não com arrogância. O que arrogância é? Advinda dos bloqueios do ego, a ligação nossa com o Espírito Divino que nós somos. Então, Allan Kardec traz o que pedir e como pedir, dando destaque à nossa posição diante do ensino de Jesus. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei a porta e ela se vos abrirá. Com aquela postura, para que venhamos nesse esforço a adquirir autonomia, individuação, não nos deixando bloquear pelo medo ou pelo desejo, que são provenientes do ego. Desbloqueia. E ligação através da humildade, ligação direta com Deus. Deus que está dentro de nós. Nossa consciência, como diz Jesus ali, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus, Deus bens verdadeiros. Este vosso Pai, quando ele usa isso, está se referindo à nossa consciência, nós como espírito. Allan Kardec, ele dá destaque ao trabalho, esta ação nossa, que ele chama de trabalho, olha só. Do ponto de vista terreno, a máxima buscar e achareis é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Olha que coisa importante. O trabalho. Tem o trabalho remunerado, que é uma troca entre pessoas, entre organizações, enfim. E há o trabalho voluntário, aquele trabalho que vai ao encontro do outro sem esperar retorno. Aí já é um movimento divino da alma. Mais adiante, Allan Kardec fala assim, resultante de uma potência que há na criatura humana, o desejo incessante do melhor. Isso faz parte da criatura humana, não tem como impedir o desejo incessante do melhor. A gente nunca está satisfeito, vai mais à frente, quero ir mais adiante. Ele fala assim, pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura, as necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Pedir, buscar, bater. O que é o trabalho? Tem a ver com pedir, buscar e bater? Realmente tudo isso, porque Allan Kardec fez uma pergunta aos espíritos, a pergunta 675 do Livro dos Espíritos, e ele responde ali o seguinte, o espírito responde, toda atividade útil é trabalho. Olha só o que ele fala sobre este assunto. A questão não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. A questão é, o que é ocupação útil? Vamos pensar nisso, né? Mais uma frase, ele diz assim, mais para frente, quando nós pedimos aos espíritos que venham em nossa ajuda, ele fala assim,
Os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Que tem que fazer somos nós. Vem unicamente mostrar-lhe a meta que ele cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe, anda e chegarás. Observa que há um princípio aqui, no qual nós, humanidade, estamos progredindo para atingir. É uma meta, é um caminho natural para atingir o reino dos céus. Esta autonomia de ação, de pensar, de sentir, de agir, não é? Esta autonomia que leva-nos a entrar em comunhão com Deus. Enquanto nós ficarmos na dependência de outros, esperando que outro resolva para nós, que caia do céu, não vai acontecer. Aqui na Terra, nós estamos para nos desenvolver a inteligência e a moral. Há uma passagem que às vezes a gente não se dá conta da tremenda importância de todas essas informações. Nós vamos encontrar, e eu quero deixar aqui para a gente analisar a nossa verdadeira dimensão quando nós adentramos ao estudo do Evangelho. No capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 12 e 13, está escrito o seguinte: mas todos quantos o receberam, João se referia a Jesus, né? Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome. É a prática do Evangelho, né? Desobstrui todas as questões do egoísmo, do orgulho e da vaidade, e nós ficamos em comunhão com Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha como nós, como estrutura de ser, somos manifestação de Deus. Nós vamos encontrar no Salmo 82, para concluir, deixando em aberto este pensar, este analisar, ele fala assim, Salmo 82, versículo 6. Assim diz o Senhor, vós sois deuses e filhos do Altíssimo. Este processo que aqui está, quando Jesus fala, pedi se vos dará, por que nos dará? Porque nós somos deuses, filhos do Altíssimo. Quem domina toda a estrutura material é o Espírito. Quando nós pedimos de maneira adequada, pedimos o que precisamos efetivamente, como nós já lemos ali, nós então colocamos em ação as forças divinas que nos são características. Pedi se vos dará, é absoluto, não tem como fugir. Buscai e achareis, é absoluto, não tem talvez, não tem depende. Batei a porta e se vos abrirá, porque nós somos deuses. É desobstruir aquilo que impede a manifestação de Deus em nós. Ficam aí essas pequenas reflexões a respeito de assunto tão interessante e tão grandioso. E nós retornaremos no próximo vídeo, o mesmo capítulo 25, Buscai e achareis, com o tema Observai os pássaros do céu. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.